Hello, jovens, Prof. Deise Lima na área, para mais o sol passando aí, ó, para mais um Resumex com vocês. E falamos de queda livre, falamos de equações no movimento que, pessoal, na trajetória vertical, não é isso? Então nós definimos aí o conceito de queda livre, certo? Nós vimos que as mesmas equações que são utilizadas no movimento uniformemente variado também é utilizado no movimento de queda livre, e isso acontece porque o corpo, quando ele está em queda livre, quando ele está em movimento vertical, ele acelera a uma taxa de 10 metros por segundo a cada segundo de movimento, ou seja, tem variação de velocidade de aproximadamente 10 metros por segundo a cada segundo de movimento. Então vamos lá relembrar? Então aqui, pessoal, olha só, nós vimos nosso movimento uniforme aí, ó, na verdade uniformemente variado, né? Parte 5, nós vimos aí a queda livre, belezinha? Vem aqui comigo, olha só. Nós vimos aí a queda livre, que é quando você torna a resistência do ar desprezível, certo? E nós vimos as equações que estão relacionadas. Então, resistência nula, certo? É a queda livre. E você tem a aceleração da gravidade. Então, os corpos, eles aumentam ou diminuem a sua velocidade a uma taxa de aproximadamente quanto aí? 9,8 metros por segundo ao quadrado, e foi isso que nós vimos, certo? Nós vimos que as equações que são utilizadas são as mesmas equações, sendo ela duas funções horárias, que é a função horária da velocidade, aonde a velocidade final do corpo vai ser igual à sua velocidade inicial mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Vimos também a função horária da altura nesse caso, né, gente, que é do espaço, e nós vimos que ela é dada o quê? Que a variação de deslocamento é a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, e nós vimos uma equação que ela não é função porque ela não tem tempo, mas é uma equação e serve para fazer cálculos também, que é a equação de Torricelli, né, pessoal? Torricelli, que é v ao quadrado é igual, né, que é a velocidade final ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração da gravidade, vezes a nossa altura, tá certo? E nós vimos também que o sinal da aceleração da gravidade está relacionado com o sentido do movimento, certo? Nós temos que a direção é vertical, o sentido ele pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima, e o que determina se você vai usar positivo ou negativo nos seus cálculos é justamente o sentido do movimento, ou seja, o sentido em que a velocidade está aumentando com o passar do tempo, que é o que? De cima para baixo, o valor da aceleração é o que? Positiva, pois a velocidade está aumentando com o passar do tempo. O movimento o quê? Acelerado, certo? E se você faz ao contrário, de baixo para cima, a gente pode falar que o corpo está desacelerando com o passar do tempo, ou seja, a velocidade está o quê? Diminuindo com o passar do tempo. Aí no seu cálculo você pode utilizar um valor para a aceleração que? Negativo. Então, toda vez que você estiver analisando o movimento de cima para baixo, que é o movimento de queda livre, você vai usar o positivo para a aceleração. Toda vez que você estiver analisando de baixo para cima, o movimento está diminuindo a sua velocidade, você vai utilizar o quê? O negativo para a aceleração. Belezinha, pessoal? Fechado? Vou deixar vocês aí resolvendo os exercícios e depois eu volto. Até mais! Hello, jovens! Estamos de volta, certo? Para tirar as dúvidas dos nossos exercícios aí de queda livre, de movimento vertical, certo? Passamos aqui, ó, a mudar a nossa direção da trajetória para vertical, certo? E nós vimos que as equações utilizadas são as mesmas do movimento uniformemente variado. E vamos aí resolver a nossa primeira questão, que fala o seguinte, olha só. Thales Silva bate o recorde brasileiro do salto em altura indoor. O recorde brasileiro do salto em altura indoor, que até amanhã deste sábado pertencia a Gessé Farias de Lima, agora tem um novo dono, Teles Frederico Souza Silva. Olha só, Frederico, gente, será que é o Kiko?
conseguiu quebrar a então marca de 2,25 metros, obtida no dia 17 de fevereiro de 2004 para estabelecer 2,26 durante a disputa do torneio da Federação Paulista. Então temos a notícia aí, certo? Salto em altura, tá? Para conseguir esse feito, é preciso que no momento em que deixa o solo, a componente vertical da velocidade do atleta em metros por segundo tenha aproximadamente um módulo de quanto? Ou seja, ele vai fazer um salto. Imagine que ele vai atingir, como foi falado lá, 2,25 m, 2,26 m. Então, o que acontece, pessoal? Ele tem que sair com uma velocidade satisfatória, certo? Para que ele consiga atingir uma altura boa, certo? Quando ele atingir a altura máxima, a velocidade dele vai ser 0, mas para isso eu preciso sair com uma certa velocidade e é isso que a questão está propondo. Vamos lá resolver no quadro? Então aqui, pessoal, ó, a gente vai, eu gosto de vir para o quadro porque a gente pode riscar o quadro, né? Então tá aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Então, aqui é o atleta. Olha que atleta bonito, que desenho, gente. Olha só, né? Arte moderna contemporânea. Ele vai fazer um salto, certo, pessoal? Ele vai fazer esse salto aí, ok? E ele quer, ele vai bater um recorde, vai fazer uma altura aí, ele vai atingir 2,26 m. Então, ele vai sair daqui, ok? E vai atingir uma altura, deixa eu colocar aqui, tá? Essa altura aqui que ele vai atingir de 2,26 metros. Se ele sai do solo, logo o H0, que é a altura inicial, é 0 metro. Ele vai atingir 2,26 metros ali no salto dele, ok? Eu sei que quando a gente atinge a altura máxima, a velocidade final é quanto? 0, porque ele não vai mais subir, ok? Quanto é que vale essa velocidade inicial bem aqui? Então vamos lá, o que eu tenho de concreto? Eu tenho a altura inicial, eu tenho a altura final, eu sei que a velocidade final vale 0, eu quero saber a velocidade o quê? Inicial. Tem duas formas de você encontrar isso daí, tá, pessoal? Ou você utiliza as funções horárias, a da velocidade e a da altura, ou como você não tem o tempo, porque aqui quando você utiliza as funções horárias, você tem que fazer duas vezes. Pelo seguinte, porque ambas precisam do tempo, tá? Então, se a função horária da velocidade é V0 mais A vezes T, eu sei que isso aqui é 0, eu sei que a aceleração da gravidade, nesse caso, eu vou usar menos G, mas eu não tenho tempo. Aí, para achar o tempo, eu teria que vir para cá, ó. Deslocamento é velocidade vezes o tempo, mais 1/2 vezes a gravidade, né? Tempo ao quadrado. Ou seja, eu sei que isso aqui é 2,26, né, gente? Que é 0. Aqui é a velocidade inicial que eu estou procurando. Eu também não tenho tempo, logo eu teria que fazer um sistema linear para poder encontrar, ia ser mais difícil, mas aí tem aquela equação que não é função horária que dá para a gente utilizar, que é Torricelli, que Torricelli não precisa do tempo, tá certo? Então aqui a gente tem, ó, queda livre ou movimento vertical, a gente vai utilizar, como eu falei, as mesmas funções. Com o tempo, vocês viram que vai ser difícil, então a gente vai usar a Torricelli, ou seja, V ao quadrado, certo? Deixa eu só apagar minha obra de arte aqui. Ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, vezes quem? O tempo. Pronto, gente, agora é só substituir, ó, velocidade final ao quadrado. A inicial nós estamos em busca, certo? Dela aqui, ó, estamos em busca dela aqui, ok? Menos, olha só, menos G, que é o 10, 2 vezes 10, então, vezes 2,26. É só multiplicar aqui, correto? Multiplica aqui, ó. Olha aí, belezinha? Esse cara tá negativo, ele passa o quê? Positivo. E você tira a raiz de 45,2, que dá aí um número aproximado de 6,72 metros por segundo. E nós temos aqui, então, a nossa letra B. Ou seja, para que ele consiga,
né? Uma das variáveis aí no caso, né? Porque tem outras coisas que estão em jogo, né, gente? Para que ele consiga atingir 2,26 de altura no salto, ele tem que sair daqui com uma velocidade de 6,72 metros por segundo. Belezinha? Fechado? Então a gente fica com a letra B. Vamos para a próxima. O Beach Park é um dos maiores complexos de diversão do Brasil. O lugar tem uma ótima barraca de praia, hotel e área que mais faz sucesso, o parque aquático na frente do mar. Ainda que esteja em Aquiraz, o Complexo Beach Park é um dos principais pontos turísticos de Fortaleza e garante diversão para pessoas de todas as idades. Então aqui, olha só, tem até uma imagem dele no próximo slide, olha aí, né? Quem gosta de altura ama, né? Quem não gosta nem chega perto, né, gente? Então, olha só, o brinquedo mais famoso do parque é o Insano, que tem ó, o nome do brinquedo, né? Insano, que tem uma queda de 41 metros de altura. O único Insano, gente, que eu já consumi foi aqui, é um espetinho de bacon com Romeu e Julieta, né? Que é bacon, ovo e goiabada. É o único Insano que eu já experimentei, tá? Esse aqui eu nunca fui, não. Olha só a queda disso aqui, ó. Não, obrigada, vou deixar para quem tem coragem de ir. Então, pessoal, olha só. O brinquedo tem 41 metros de altura. Para quem não encara toda a altura do Insano, a dica é brincar no recém-lançado Arrepios. Então, certo? Vem aqui comigo, ó. Então, se você não encara o Insano, né? Se você é que nem eu, só encara o Insano, que é o espetinho, né, gente? Que é o espetinho assado, que é misturado, você pode ir no Arrepios. Ele dá um arrepio, ele não é insano, tá certo? Mas ele vai te dar um arrepiozinho, que é menor de 41 metros, tá certo? Então, dentro desse parque aí, tem vários tipos de escorrega, tá bom? Mas imagine que a pessoa vá nesse de 41 metros, gente. Quando ele chegar na piscina, qual será a velocidade? Vamos dar uma calculada? Se liga lá. Então, olha aí, ó, descendo esse toboágua, uma pessoa atinge sua parte mais baixa com uma certa velocidade, com certeza. Considerando a aceleração da gravidade, nesse caso aqui, ó, de 9,76 metros por segundo ao quadrado, está sendo usada nesse valor por causa, né, gente, do contato lá com o tobogã, tá? E desprezando os atritos, conclui-se que uma pessoa chega à parte mais baixa com que velocidade? Então, se a gente vê aqui, ó, a pessoa tá aqui, certo? Vamos botar aqui, ó. Ui, tá aqui um negócio aqui. A pessoa, ela vai sair daqui. Ó, pessoa bonita, né? Inicialmente, ela senta, então ela tá parada, beleza? Se tá a favor do movimento aqui, tu vai usar o valor de mais G. Com que velocidade este jovem chega aqui, gente? A pergunta é essa. Lembrando, o que eu tenho que analisar? Ele deu tempo? Não, professor, ele não deu tempo, mas ele deu outras variáveis para você. Ele falou que a pessoa ela vai sair aqui de uma altura inicial de 0 e a altura quando ele chegar aqui, ó, na água, ele vai ter andado, opa, é 41, né? Deixa eu apagar aqui. 41 metros. Então, eu tenho outros dados. Eu tenho a variação de altura, ó, a gente pode ver, tem a variação de altura, tem a velocidade inicial, tem o valor de G. Já que ele não me deu tempo, eu posso usar aquela equação de Torricelli. Tá aqui, ó, a velocidade inicial é 0, eu vou ficar só com 2 vezes A vezes quem? Vezes D. Fazendo a multiplicação, a gente vai ter o quê? A raiz quadrada de 400,16, certo? Tu pode aproximar isso aqui para 400, né, gente? Por quê, professora? Porque eu sei que a raiz quadrada de 400 é quanto? É 20. Vai influenciar? Vai não, pessoal, porque aqui as respostas 10, 20, 24, 36, 40, certo? Para ser a raiz de 24, isso aqui tem que ser bem maior que 400. Então, quando tá assim pequenininho, tu pode aproximar. Pronto, 20 metros por segundo ao quadrado. Você fica aí com a letra B, certo? Resposta certa, letra B. Tá vendo como a gente pode utilizar a equação de Torricelli bastante, pessoal? Aí para poder fazer os nossos cálculos, belezinha? Então aí, ó, ele vai chegar
a uma velocidade aproximada, né? Isso de 20 metros por segundo. Então, ele vai chegar bem veloz, né, pessoal? Se você multiplicar isso aí por 3,6, você vai achar com que velocidade ele vai chegar, tá? Belezinha? Que é aproximadamente 72, né? Por aí, quilômetros por hora. Então, já chega com a velocidade bacana, tá? Vamos ver aqui a nossa última questão. Vou ler com vocês. Castanheira do Brasil, grandiosa e ameaçada, ok? Como são as castanheiras? As castanheiras do Brasil normalmente atingem entre 30 e 50 metros de altura e de 1 a 2 metros de diâmetro, né? Elas são árvores aí bem grandes. E é uma das espécies mais altas da Amazônia. Há registros de castanheiras que alcançaram 50 metros de altura e mais de 5 metros de diâmetro. O fruto da castanha leva mais de 1 ano para se amadurecer e é mais ou menos do tamanho de um coco e pode pesar 2 quilogramas, certo? Ou seja, imagine um fruto desse caindo de 50 metros e tá passando um animalzinho lá de baixo, né, gente? Não vai ser bom não, né? Então, bora ver aqui, ó. A casca é muito dura e abriga entre 8 e 24 sementes, que são aí as apreciadas castanhas do Pará, né? Considera aí o fruto, como citado no texto, desprendendo-se livremente, olha aí, ó, de uma castanheira de 45 metros de altura. Então, ele tá aqui de boa, parado, caiu. Pessoal, pode-se afirmar que ele chegará ao solo atingindo que velocidade? Eita, vamos lá calcular? Vamos lá para o quadro? Então, a gente vai calcular essa velocidade aí, jovens. Olha só, vamos deixar aqui as alternativas. Pessoal, da mesma forma, se a gente for fazer o desenho, ó. Espera aí que eu vou pegar outra cor aqui. Aqui. Olha minha castanheira aqui, ó. Top de linha minha castanheira aqui, espera aí. Eu acho que quando eu era criança eu desenhava melhor, né? Mas enfim, vamos deixar aqui. O fruto vai sair daqui bonitinho. Com a velocidade inicial de quanto? Ele tá lá presinho, então tá 0, certo? Aí o que que vai acontecer? Ele tá a favor da trajetória, né, gente? De cima para baixo, então eu vou usar o quê? Mais G. Com que velocidade esta criança chegará ao solo, sendo que ele saiu aqui, ó? Ele vai percorrer uma altura de quanto? Uma altura de 45 metros, certo? Logo ele vai sair de uma altura de 0, inicial de 0, e vai percorrer uma altura de 45 metros e eu quero calcular justamente esta velocidade. Vamos lá, qual é a primeira pergunta que você faz? Deu tempo? Não, professora, não deu tempo. O que eu vou fazer então? Eu posso utilizar a equação de Torricelli. Belezinha, pessoal? Eu posso utilizar a equação de Torricelli. Ok? Então, vamos lá. Lembrando que a velocidade aqui, ó, inicial é 0. Eu vou ficar, então, com 2 aí, ó, vezes 10, vezes 45, tá? Eu esqueci... Opa, deixa eu só colocar o sinalzinho aqui para nós, que ficou faltando o sinalzinho. Opa, cadê? O preto, tá aqui. Pronto, o sinalzinho aí, ó, ok? Raiz aí de 900 é quanto? Raiz de 900, se a gente for ver, é 30 metros por segundo, né? Então, ele chega, gente, ao solo a uma velocidade de 30 metros por segundo. Se você multiplicar isso por 3,6, olha, ele vai chegar a uma velocidade, né, gente, muito alta aí, em quilômetros por hora. É por isso que pode machucar bastante, não é verdade? Então, ali, ó, nós vimos o seguinte, que tem muitas questões aí de queda livre que dá pra gente resolver utilizando o Torricelli. Quando é que nós vamos utilizar as outras equações? Nós fizemos um exemplo em aula, que é quando geralmente pede o quê? O tempo da altura máxima, o tempo de queda, certo? O tempo que ele demora para chegar nessa altura máxima, aí você utiliza as duas funções horárias do movimento, certo? Se não deu tempo, você pode muito bem, nesse caso aqui, ó, utilizar a equação de Torricelli, tá? Quando é que você vai utilizar a outra também? Quando ele está atrelando. Ah, eu quero a velocidade no tempo específico. Aí você tem que usar, não tem como usar a Torricelli. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, mas na próxima aula eu volto com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!